e vamos para o nosso Conversa Franca. Marcos Ciampi, boa tarde. Boa tarde. E obrigado pela presença aqui. Primeiro, desculpas por te fazer esperar tanto tempo, porque o Marco está aqui desde o início do nosso programa, mas estava acompanhando tudo que nós mostramos aqui, fizemos com as indicações dos novos ministros e também com a questão do Código Ambiental, mesmo porque você está numa área que é diretamente ligada a isso, que é a questão de proteção e bem-estar animal, que hoje tem um conceito totalmente diferente e hoje trabalha dentro da visão de que o animal é um ser vivo e mesmo quando utilizado para a produção de alimentos, ele precisa de determinados cuidados. E aí as outras implicações todas que nós temos com relação a cães e gatos, animais domésticos, enfim, passarinhos em gaiola, tudo mais, né? Exatamente. Esse conceito do bem-estar animal hoje é um conceito que caminha junto com tudo isso que nós estávamos falando há pouco, que é regularização de código ambiental, produção dentro do conceito sustentável. O Miguel está aí daqui a pouquinho, o Miguel Baiense, vai falar sobre a importância da reciclagem do PVC, do plástico, quer dizer, é um mundo novo que surge e por isso essas áreas de atrito que ainda não se entendem muito bem, Marco. Sem dúvida. É um prazer estar aqui, somar toda essa discussão e trazer justamente a mensagem dos animais, porque eu diria que essa relação do homem com o animal, ela vem se transformando nas últimas décadas de forma surpreendente, né? Hoje a gente vê assim até questões assim familiares, né, onde o animal é um membro da família. Ele já... Eu sei os cachorros lá de casa, eles mandam mais que eu. Muitas vezes eles são mais bem tratados do que eu. Eles influenciam a tomada de decisão, inclusive, da família, no planejamento familiar, né? E deve ser assim, porque ele realmente é um novo membro, né? Agora, o que dizer de relações, por exemplo, com a questão dos animais silvestres, né? Que é um péssimo hábito, às vezes, do homem achar que ele deve conviver com aquele animal silvestre, ao invés de respeitar o animal onde ele vive, no seu habitat. Querer trazer o animal para... Convívio. Isso hoje é proibido por lei, né? Sem dúvida, né? Esse desejo desse convívio motiva um dos maiores tráficos ilegais do país, né? Que é o tráfico de animais silvestres, né? E que nós realmente estamos estimulando, a Polícia Federal tem agido com firmeza nesse sentido também. Então são várias frentes, tem frentes puramente banais, como o uso do animal para diversão humana, né? A gente vê os enfrentamentos, até recentemente foi proibida a tourada, né? Numa parte da Espanha, né? Foi decidido pelos espanhóis que eles não querem mais. Aquela farra do boi de Santa Catarina também. A farra do boi, um episódio pontual que acontece ali na costa de Santa Catarina, não é? Por influência dos açorianos, não é? Um costume trazido dos Açores e que deve ser questionado, não é? Porque o povo brasileiro, eu costumo dizer, ele está cada vez mais dando lições para países desenvolvidos, porque o povo brasileiro tem um afeto genuíno pelos animais, tem um sentimento genuíno, né? E falta, é lógico, essa discussão, maiores informações, né? E eu tenho certeza que o Brasil vai rumar a passos largos nesse sentido da ética na relação com os animais. Como é que vocês trabalham? Vocês são uma organização mundial, mas como é que vocês são um braço de uma organização mundial? Como é que vocês trabalham nessa questão? Vocês antecipam cenários ou vocês investigam ações e denúncias? Como é que vocês trabalham? Só uma ligeira correção, a Arca Brasil, ela é uma ONG genuinamente brasileira, tá. Isso, desenvolvemos alguns projetos em parceria com ONGs internacionais. Tá. Uma delas é desses projetos é esse ligado ao confinamento intensivo, né, que eu comentei e que a gente tem muito orgulho, vamos dizer assim, de representar uma frente pioneira nessa discussão. Mas, basicamente, a gente decide as áreas de projetos que valeriam a pena nós fazermos uma ponte entre os setores que estão envolvidos, porque realmente a mudança acontecerá quando você permitir caminhos, né, entre esses setores. Nesse momento, vocês estão focados em quê, por exemplo? Olha, eu diria que a questão do cão e do gato ela é realmente uma questão muito premente, né, pelo convívio urbano, né, e o fenômeno pet, como nós comentamos, né? Então, eu diria que o carro-chefe lá das nossas ações está ligado a essa área, porque nós desenvolvemos projetos na década passada
que hoje servem de modelo para o país no planejamento da relação com o cão e com o gato. E o que mais anda preocupando vocês nesse momento com relação ao cão e gato? Nós já fizemos várias entrevistas aqui há umas 2 ou 3 semanas sobre a questão de cães largados na rua e abandonados, que existem dificuldades para que o poder público confie nesses animais e faça a castração e às vezes tenha que abater animais com leishmaniose ou com raiva, etc. e tal. Esse é um problema sério hoje em todas as cidades do Brasil. Eu diria que quase todas as cidades do mundo têm que se preocupar com a questão do planejamento, da distribuição dos animais e haver um controle e uma prevenção. Nos países onde não tem um inverno tão rigoroso, obviamente, se você tem fonte de alimento, o animal vai seguir seu instinto e procriar. Né? Então, cabe ao ser humano zelar para que isso não aconteça de forma desequilibrada. Então, as nossas ações são preventivas, de conscientização, para que o proprietário tome as devidas providências para evitar a procriação descontrolada, sem previsões. Né? Existem hoje, felizmente, muitos métodos, né, inclusive até não cirúrgicos, que nós consideramos o futuro, né, para encurtar esse caminho. O Brasil, por exemplo, hoje não chega a 10% dos seus animais esterilizados. Nós temos dados nos Estados Unidos de estados que têm mais de 80% dos seus animais esterilizados. Né? Isso é o que nós consideramos o nosso grande desafio, né? Atingir esse equilíbrio entre animais e lares disponíveis para recebê-los. Você falou em castração cirúrgica e há uma solução nova que vem sendo usada, que é a castração química. Nós até abordamos aqui na semana passada, falamos com o representante de um laboratório que produz uma droga, o material, enfim, mas que foi desenvolvido por técnicos nossos aí da Unesp, inclusive facilitando e barateando o custo sem promover, como ele disse aqui, a cirurgia e promovendo bem-estar animal, quer dizer, não incomodando o animal de forma nenhuma. Esse é um caminho diferente e novo. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o caminho, porque, como eu citei, os Estados Unidos, foi preciso 3 décadas para que eles reduzissem a morte, que era de 12 milhões de animais, cães e gatos, por ano nos Estados Unidos. Hoje, esse número está na faixa de 3,5 milhões. Tem 3 décadas, com grandes ações de prevenção, atingiu-se essa redução. Só que os Estados Unidos hoje também investem muito na questão da cirurgia, do métodos não cirúrgicos, que é justamente muito mais prático, são métodos que não precisa, você pode fazer ele de forma ambulatorial, até em campo. Você pode fazer hoje grandes movimentações e fazer a esterilização em campo. Então eu diria que é o futuro realmente dessa área. E vocês se preocupam bastante com cães e gatos, você disse, e nesse momento nós temos uma mudança na proporção. Cresce muito a população de gatos hoje, em função de pessoas que vivem sozinhas, de pessoas que vivem em apartamentos, onde o gato fica melhor confinado e mais bem cuidado do que o cachorro, que precisa mais de companhia. Né? Como é que você vê esse novo cenário? Realmente, esse é um cenário do meio urbano, né? Porque realmente é como você disse, as pessoas têm um dia a dia muito agitado, a pessoa que mora só, né? Está mudando o perfil, né? Muito essa independência, e o gato ele se adequa muito a esse estilo de vida. Né? Os Estados Unidos já há mais de 10 anos que o gato superou o cão como um pet. Né? E o Brasil a gente vem acompanhando essa mesma tendência. Então eu diria que o gato veio para ficar. Vocês consolidaram o conceito de posse responsável de cães e gatos. Né? O que significa isso em poucas palavras? Poxa vida, então isso representa assim que a família, antes de receber esse animal, ela se planeje, ela converse com todos que estão envolvidos. Isso vai implicar em um compromisso para 15 ou mais anos dessa vida. Recursos, né? Ter tempo para se dedicar a esse animal, levar esse animal também ao médico veterinário, que é fundamental, poder planejar as férias, feriados prolongados, né? Tudo isso vai ditar aquela qualidade dessa relação, que só quem tem é que sabe avaliar o prazer e quanto isso reverte, inclusive em maior índice de imunidade, maior estabilidade familiar, as crianças que vão melhor nos estudos, tudo isso são estudos comprovados, né? E
eu diria que a posse responsável engloba todos esses princípios. E posse responsável é importantíssimo, né? Porque o animal que você tem em casa de estimação, ele passa a ser totalmente dependente seu. E você citou bem essa questão das férias. As pessoas às vezes, eu vou ter um cão, vou ter um gato, né? Vou ter um passarinho. E aí depois chega a hora das férias, fala, e agora? O que eu faço? Ele me atrapalha, isso, aquilo. E às vezes a gente tem muito caso de abandono e muito caso de morte até de animal. É grave isso. Muito grave. E essa época do ano é muito triste aí para todo mundo que trabalha nessa área, porque justamente feriados prolongados, festas, tem o fenômeno também dos fogos de artifício. Sim, eles né? assustam, eles assustam. Assustam, acabam fugindo. Então, assim, é um momento realmente do dono do animal estar muito atento e sempre se prevenindo com antecedência para saber o que vai fazer com aquele animal nessa época. Esse negócio do fogo de artifício, você tocou num ponto que eu sou totalmente contra isso. As pessoas podem achar muito bonito, etc e tal. Mas quando você pega a praia, um litoral como São Paulo, onde você tem reservas de mata e tudo, isso causa um dano na natureza, em ninhos, em passarinhos e em aves. É uma brutalidade. É o tipo da atitude humana que tem que ser questionada, né, Otávio? Assim, eu acho que tem vários hábitos do homem em relação ao ambiente, o convívio, aos animais, sem dúvida, que nós estamos entrando num outro período da relação do homem com o planeta, não é? Eu costumo brincar e dizer que a gente está virando gente agora. Eu acho que sim, tá difícil. Depois de muito tempo, a gente está começando a virar gente. Está tentando, fazendo vestibular, eu diria, né? Só para a gente terminar, nessa questão da área rural, nós recebemos recentemente um elogio de uma autoridade em bem-estar animal da Grã-Bretanha, da Sociedade Real Inglesa, que visitou o Brasil e percorreu várias granjas no ano passado e que foi uma resposta, inclusive, aos produtores de frangos e de ovos na Grã-Bretanha, que criticavam o Brasil, diziam que o nosso produto é uma porcaria, criticavam a Tailândia, dizendo que o produto deles era uma porcaria e que o deles, dos britânicos, eram os melhores. Sempre, os britânicos são sempre os melhores, né? E essa autoridade inglesa soa até mal dentro da Inglaterra, porque ela disse que isso era mentira, que o sistema inglês criava muito mal e não promovia bem-estar nos seus frangos e galinhas poedeiras. E que o Brasil era um exemplo disso, por conta de alguns fatores, como o nosso ciclo maior, em que o frango permanece, que é de 45 dias contra 30, isso dá um tempo de vida e uma adaptação melhor para ele, formam uma personalidade, enfim, dá uma tranquilidade a ele, não estressa o animal, sistema de ventilação aberta e vários outros fatores. E ele criticou seus pares lá na Inglaterra, elogiando o sistema brasileiro. Isso é bom para nós. Eu acho que sim, e nós devemos perseguir esse caminho, vamos dizer assim, do brasileiro que, ao se informar desses tipos de atitudes, e hoje a gente diz que é uma realidade de mercado, né, Otávio? Hoje, se você na Alemanha, na Áustria, você não encontra um ovo sequer, se não for de uma galinha criada de forma não confinada intensivamente. Não é? Que é o que nossa organização, junto com a Humane Society International, implantou aqui no país, um projeto que segue esses passos europeus de que a partir de 2012 não haverá esse tipo de procedimento. 2012, a comunidade europeia estará livre do confinamento intensivo. Então eu diria que esse inglês, que realmente a Inglaterra em alguns sentidos, ou em muitos sentidos, é mesmo uma vanguarda, porque é um povo que também explorou a relação com o animal. Sim. O utilitarismo, né, foi exercido muito pelos ingleses. E hoje eles mesmos começam a fazer o caminho de volta. Começam a rever esses passos, né? E a gente realmente agradece, bebe dessa fonte. Mas o Brasil realmente dá mostras de sensibilidade e até de pioneirismo nesse sentido. Você acompanhava há pouco aquele Perspectiva Rural e o Tobias, que estava fazendo contraponto, inclusive na minha entrevista com o Aldo Rebelo, ele citou uma frase do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que é o João Carlos Saad, onde ele disse recentemente, num congresso em Uberlândia, sobre pecuária, ele disse exatamente isso. Há muita informação errada, há muito boato e o fato correto não é divulgado. O Tobias colocou isso. E em relação a bem-estar animal, tem uma coisa que muita gente não sabe e não presta atenção, que é o que acontece hoje na pecuária de corte. Quer dizer, há todo um movimento para um cuidado maior, como, por exemplo, acabar com esse negócio de vacinação corrida e botar, entendeu, um boi atrás do outro e vacinando em local errado. Truculência. Mas como é que é isso? É na educação que se faz.